Olá e bem-vindos. Já alguma vez lhes aconteceu sentir que há uma parte de nós que não controlamos, quase como uma força invisível que de vez em quando parece tomar as decisões por nós? Bem, hoje vamos precisamente espreitar esse motor oculto da nossa mente e vamos fazê-lo com as ferramentas da psicanálise. E vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que toda a gente já se fez. Porquê é que por vezes repetimos padrões que sabemos, nós sabemos, que são maus para nós? É quase ilógico, não é? A psicanálise dá-nos uma resposta que é, no mínimo, arrojada. A verdadeira razão não está à vista. Está bem escondida num sítio muito, muito fundo na nossa mente. E é precisamente sobre esse lugar que vamos falar agora. É o conceito-chave, a peça central de toda a psicanálise, o tal motor que move os nossos comportamentos mais, digamos, inexplicáveis. E a ideia é esta, e é revolucionária, pensem bem. Nós não estamos totalmente no controlo. A maior parte daquilo que somos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, é ditada por uma força que está a operar completamente fora do nosso radar. É impressionante, não é? Ok, então vamos usar uma analogia para perceber isto melhor. Pensemos no inconsciente como se fosse a cave da nossa mente. É aquele sítio escuro onde raramente vamos, mas tudo o que está lá guardado, memórias que pensávamos esquecidas, desejos que nem admitimos a nós próprios, traumas antigos, tudo isso, mesmo lá de baixo, acaba por, digamos, influenciar o ambiente da casa inteira. Ou seja, da nossa vida consciente. E como é que isto se manifesta na prática? Bem, imaginem isto. Uma dificuldade enorme em confiar noutras pessoas, já em adulto. Às vezes, isto não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que temos à nossa frente hoje. Pode ser só o eco de uma traição lá da infância. Uma ferida antiga que o nosso inconsciente continua a projetar no presente, sem que a gente sequer se aperceba. Certo. Então, a pergunta é, como é que estas memórias e estes desejos vão parar à tal cave? Bem, a nossa mente tem uns seguranças muito eficazes à porta. E a missão deles é só uma: proteger-nos de verdades que doem demasiado. Vamos lá conhecer o chefe da segurança. E esse segurança principal chama-se recalque, ou repressão, como também se diz. A função dele é muito simples, na verdade. Pegarem tudo o que é demasiado doloroso ou ameaçador para a nossa consciência e, puf, empurrá-lo para as sombras da cave. Para quê? Para nos permitir continuar com a nossa vida sem ter de lidar com aquilo. E este segurança, este recalque, atua de duas maneiras diferentes. Primeiro, temos o recalque primário. Isto acontece muito, muito cedo na vida e impede que impulsos básicos, pensem na raiva pura de um bebê, sequer cheguem a ser conscientes. Depois temos o recalque secundário. Este acontece mais tarde. É quando uma memória que já foi consciente, como, sei lá, um acidente, se torna tão dolorosa que a mente decide simplesmente esquecê-la, empurrando-a para o inconsciente para nos proteger. Mas atenção, o recalque não é o único truque que a nossa mente tem na manga. Longe disso. Temos a negação, que é aquele clássico do eu nunca me atraso, dito pela pessoa que está sempre atrasada. Temos a projeção, que é basicamente ver nos outros os defeitos que não queremos admitir em nós. E, claro, a racionalização, a bela arte de inventar desculpas perfeitas. Como culpar o trânsito só para não termos de olhar para a nossa própria responsabilidade. Quem nunca? Ok, então, se está tudo trancado na cave, quer dizer que nunca vamos saber o que se passa lá dentro? Estamos condenados? Não, não é bem assim. O inconsciente não fica calado. Ele tenta enviar-nos mensagens, só que falo sempre de forma codificada. E qual é a principal via de comunicação que ele usa? Os nossos sonhos. Não é por acaso que Freud lhes chamou a estrada real para o inconsciente. É porque é durante o sono que os seguranças da nossa mente baixam um bocadinho a guarda. E é nesse momento que os nossos desejos e medos mais profundos vêm à superfície, mas vêm disfarçados, em símbolos. Pensemos nisto. Alguma vez sonharam que estavam a cair? Pois, se calhar não é sobre o medo de alturas. Pode ser um medo inconsciente de perder o controle na vida. Ou sonhar que se está a voar. Isso pode muito bem ser o nosso inconsciente a gritar por liberdade, a querer soltar-se de alguma coisa que nos prende na vida real. Mas o inconsciente não fala só através dos sonhos. Ele está bem ativo nas nossas relações do dia a dia, a fazer-nos reviver velhos guiões emocionais, mas com pessoas novas. A este fenómeno dá-se o nome de transferência. E é aquele momento um bocado estranho em que, de repente, reagimos a um chefe como se ele fosse o nosso pai, ou a um parceiro como se fosse a nossa mãe. É o nosso inconsciente a pegar no filme antigo das relações do passado e a projetá-lo nas pessoas do presente. Isto é algo que se vê muito claramente no contexto de uma terapia. Por exemplo, um paciente que fica furioso com o analista por uma coisa mínima, se calhar na verdade está a zangar-se com a figura de um pai autoritário.
Ou outro exemplo, alguém que fica absolutamente devastado porque uma sessão foi remarcada. Talvez esteja a reviver uma ferida muito antiga de rejeição, talvez da mãe. O ponto-chave aqui é este. A reação é sempre, mas sempre, desproporcional à situação real. Pronto, tudo isto é muito interessante, sem dúvida. Mas a grande questão é, e então? Como é que isto se aplica na prática? De que forma é que podemos usar esta lente psicanalítica para nos entendermos um bocadinho melhor no nosso dia-a-dia? Vamos a um exemplo muito prático. De certeza que toda a gente conhece alguém que simplesmente não consegue aceitar um elogio. Em vez de dizer um simples obrigado, desvaloriza sempre o que fez. Bem, é possível que, inconscientemente, essa pessoa esteja apenas a obedecer a uma regra muito antiga que aprendeu na infância, a de que não era seguro ou não era bem visto brilhar ou dar nas vistas. Então, como é que se começa este caminho para uma maior autoconsciência? Parece que passa por 3 passos simples. Primeiro, prestar atenção. Identificar aqueles padrões que se repetem e repetem na nossa vida. Segundo, ter a coragem de perguntar a nós próprios: de onde é que isto virá? E terceiro, usar essa pequena descoberta, essa percepção, para começar a navegar as nossas emoções e relações de uma forma um bocadinho mais consciente. E isto deixa-nos com uma pergunta final, não é? Que histórias que nós já esquecemos, lá do nosso passado, estão secretamente a escrever o nosso presente? A psicanálise diz-nos que todos nós somos de alguma forma influenciados por estas narrativas invisíveis. E se calhar o primeiro passo para sermos os verdadeiros autores da nossa vida é precisamente começar a tentar ler essas histórias.